Então, boa noite a todos, que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Agradecemos o convite, né, feito pela Marcela Marques. Fica também a nossa gratidão a todos os amigos, almas afins dessa bendita casa de orações, a quem agradecemos pela atenção amorosa. E onde temos a oportunidade, né, de estreitar esses laços, mesmo que de forma virtual. Então, vamos àquele momento de gratidão. Agradecer a Deus, nosso Pai, por nos ter permitido mais um dia de vida. Agradecer a Jesus, nosso mestre e amigo, pela luz do esclarecimento, para que não andemos nas trevas. Também agradecer a Maria de Nazaré por estender seu manto de amor, de misericórdia sobre todos nós, almas aflitas, nesse momento de pandemia que passamos. Também agradecer aos nossos mentores individuais, ou seja, os nossos guias espirituais, pelo amparo, pela proteção nessa nossa caminhada. Então, junto com os nossos mentores individuais, né, que nós também chamamos de anjos da guarda, e com Jesus nós vamos fazer aquela prece que ele mesmo nos ensinou, a oração dominical. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, de todos os infortúnios ocultos, porque o vosso poder e a glória para todos os sempre. E que assim seja. Então, queridos irmãos, almas afins, nesse momento de pandemia, momento grave que passamos, são momentos de crises, momentos de calamidade, ou seja, de infortúnios, que é o tema de nossas reflexões dessa noite. O que é infortúnio? Infortúnio é o mesmo que desgraça, má sorte, caracterizando assim um estado ou uma situação que seja trágica e infeliz. Esse termo também costuma ser usado para se referir ao que tem natureza fúnebre ou funesta, né? Que é mortal, que provoca a morte, que pode ferir ou machucar gravemente. Então, nós nessa pandemia, né? Eu estava vendo até os dados agora há pouco, já passamos de 19 milhões de casos e mais de 551 mil mortes. Então, é funesta, né? Fúnebre e funesta essa característica, né? Então, a desgraça, né? Que incita a tristeza, que é lamentável, tragédia, etc. Podemos falar também que é uma coisa sinistra, que pode provocar aflição ou amargura, que incita a tristeza, que é lamentável, deplorável, que provoca danos, que contém perigos, perigoso e prejudicial. Então, como provoca a morte, pode ser angustiante, agonizante. E é lógico, esse cruel vírus do Covid-19 está relacionado a tudo isso e ainda mais. Então, eu citei das 551 mil mortes aqui no Brasil, a grande maioria do grupo de risco. Naquela época ainda não tínhamos as vacinas, então a maioria, aquele pessoal do grupo de risco, acima dos 60 anos, ou seja, muitos avós desencarnados. E ontem nós tivemos o Dia dos Avós, né? Comemoramos o Dia dos Avós, mas foi assim uma comemoração até de certa forma agora mais aliviada, porque já diminuiu esses índices, né? Então, quando se diz que o infortúnio ocorreu, significa que houve algum acontecimento muito mal, triste, e que provocou sofrimento. Por exemplo, enfrentamos muitos infortúnios nos últimos 16 meses com o coronavírus, mas agora estamos com mais esperança de que todos possam ser imunizados com as vacinas. É um tema bem oportuno, né? Bem atual.
Então, etimologicamente, a palavra infortúnio, ela se origina do latim infortunium, que pode ser traduzido, como já falei, como desgraça. Entre os principais sinônimos de infortúnio, nós temos infelicidade, adversidade, desventura, tragédia, lástima, revés, problema, dificuldade, tribulação, desgosto, desastre, catástrofe, calamidade, sofrimento, flagelo, e por aí vai, né? Mas então, o que é a diversidade? A diversidade significa contratempo, obstáculo, dificuldade, é um imprevisto, um aborrecimento, uma contrariedade, um impedimento. Então, por exemplo, todos estão sujeitos às adversidades da vida. Então, a adversidade é um acontecimento inoportuno, inconveniente, impróprio, inadequado. É um acontecimento funesto, uma falta de sorte, mais uma vez, uma desgraça. Então, por exemplo, as pessoas dizem, né? A adversidade prejudicou o começo da sua carreira. Agora, outra palavra que nós falamos aí, sinistro. Sinistro é uma palavra de origem do termo latim sinistro, que significa esquerdo, funesto, ameaçador, assustador, desgraçado. Também pode ser sinônimo de desastre, incidente, grande prejuízo ou naufrágio. Então, até na gíria, né, usa-se esse termo sinistro, mas as pessoas mais jovens usam para um significado completamente oposto, descrevendo uma pessoa ou acontecimento legal, maneiro, impressionante. Por exemplo, o filme de ontem foi o melhor que já vi, foi sinistro. Então, essas colocações, assim, para a gente começar, o que é, porque nós falamos de infortúnio, o que é oculto? Oculto significa aquilo que é secreto, escondido, que não se deixa ver. Então, oculto é um adjetivo de origem no latim. Oculto, que é tudo aquilo que está encoberto, que é misterioso. Então, em filosofia, essa palavra se refere às causas que não podem ser conhecidas em si mesmo, e só são reveladas em consequência dos efeitos que causam. Mas então vamos às considerações da nossa referência no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. Então aí nós temos, né, nesse capítulo 13, fala fazer o bem sem ostentação, e o nosso tema, os infortúnios ocultos, fala do óbolo da viúva, fala de convidar pobres e estropiados, e em instruções dos Espíritos nós temos a caridade material e a caridade moral, e a beneficência, né, também. No caso da caridade material e a caridade moral, é uma mensagem da irmã Rosália. E na mensagem da beneficência é o Adolfo, bispo de Argel. E também tem algumas mensagens que falam sobre a caridade. Uma de São Vicente de Paulo, duas de Carita, tem uma do Espírito Protetor e uma do Espírito que se denomina João. E também tem uma mensagem sobre a piedade, também o Espírito Miguel. E, ao final, temos as mensagens sobre os órfãos, que é o espírito familiar que dita essa mensagem. Então, vamos lá. Infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se agita e vence generosos impulsos para reparar os desastres, como nós temos visto, né, nessa calamidade que temos aí sobre a pandemia. Mas, ao lado desses desastres, há milhares de desastres particulares que passam desapercebidos. E a gente percebe que, mesmo agora, temos tanta comunicação, tanto meio digital, ainda existem oportunos ocultos. Desastres que passam desapercebidos, pessoas que jazem assim num estado miserável, sem se queixarem. São esses os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Isso nós temos visto inúmeros casos de infortúnios ocultos, até, como eu falei, sendo notificados pela mídia, né? Kardec fala, então, nessa mensagem que está aqui no Evangelho, sobre uma senhora de ar distinto, trajes simples, mas bem cuidados, e ela é seguida por uma jovem que também se veste modestamente. Por quê que ela se veste dessa forma, né? E ela entra numa casa de aspecto miserável, onde, sem dúvida, é conhecida, pois a porta
as pessoas fazem a saudação assim, com muito respeito. Né? E para onde ela vai? Ela sobe e lá vive uma mãe de família rodeada de filhos pequenos. Na sua chegada, a alegria brilha naqueles rostos emagrecidos. É que ela vem acalmar todas as suas dores. Ela traz o necessário, acompanhado de suaves e consoladoras palavras, que fazem aceitar a ajuda sem constrangimentos, pois esses infortunados não são profissionais da mendicância. O pai se encontra no hospital e durante esse tempo a mãe não pôde suprir as necessidades. Então, graças a essa senhora distinta, essas crianças pobres não sofrerão nem frio e nem fome. Irão à escola suficientemente agasalhados e no seio da mãe não faltará o leite para os menores, né, os menorzinhos. Então, se uma entre elas adoece, ela vai prestar-lhe, né, os cuidados materiais. Dali seguirá para o hospital, levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo quanto à sorte da família. Na esquina, uma carruagem à espera. Verdadeiro depósito de tudo que ela vai levar aos protegidos que visita sucessivamente. Não lhes pergunta pela crença, nem pelas opiniões, porque para ela todos são filhos, né? São irmãos e filhos de Deus. Terminada a visita, ela diz a si mesma: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém sabe. Para os infelizes, tem um nome que não revela ninguém, mas é o anjo da consolação. E à noite, logicamente, as bênçãos, né, se elevam para ela ao Criador. Então todos a bendizem. Por que ela se veste tão simplesmente? Para não ferir a miséria com seu luxo. Por que se faz acompanhar pela filha adolescente? Para lhe ensinar desde cedo, né, como deve praticar a beneficência. A filha também quer fazer a caridade. Né? Então ela já está ensinando a filha desde pequena. Né? Então ela diz para a filha, né? Que podes dar, minha filha, se nada tens? Se te entrego alguma coisa para dares aos outros, que mérito terás? Serei eu, na verdade, que estarei fazendo a caridade e tu, quem terás o mérito? Não é justo. Quando fomos visitar os doentes, ajudar-me a cuidar deles, pois dar-lhes cuidado é dar alguma coisa. Isso não te parece já suficiente? Então ela vai ensinando a menina já a ter essas noções da beneficência e da caridade. É assim que esta mãe verdadeiramente cristã vai formando a sua filha das virtudes ensinadas pelo Cristo. Ela é espírita? Que importa? Para o meio em que vive, é a mulher do mundo, pois a sua posição o exige. Mas ignoram que ela faz, mesmo porque não lhe interessa outra aprovação que a de Deus e a da sua consciência. Um dia, porém, uma circunstância imprevista leva à sua casa uma de suas protegidas para lhe oferecer trabalhos manuais. E diz ela: silêncio, não contes a ninguém. Assim falava Jesus. Então, realmente, essa historinha que está, né, no capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo é interessante. E, resumindo, Kardec escreve sobre os sofrimentos que passam desapercebidos nos lares, sem queixas, sem coragem de sair pedindo ajuda ou estão impedidos de fazer. Ele escreve, então, sobre os sofrimentos nos lares, né? Sem coragem de sair pedindo. São esses, diz ele, né, os infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe descobrir sem esperar que venham pedir assistência. Então, a gente aprende que nas grandes calamidades e tragédias, como esse momento grave que estamos passando com o Covid-19 e o distanciamento social, a solidariedade se faz presente, atendendo aos pedidos de auxílio, mas muitos sofrimentos particulares ficam sem ajuda, por serem desconhecidos. Esta caridade é um exemplo da mão esquerda não saber o que faz a direita. Aqui diz palavras consoladoras, sem perguntas, sem recriminações, que tornam a ajuda um presente merecido, por não constranger o auxiliado. É aquela que ajuda enquanto houver a necessidade, colaborando também, se possível, na resolução dos problemas e dos infortúnios. Hoje vemos tantas instituições que estão necessitadas, né, para atender esses compromissos,
de ajuda à comunidade carente, as casas espíritas, todas estão assim em dificuldade, necessitadas mesmo, né? Então Kardec descreve essas ações dessa senhora rica que vive de acordo com as exigências do seu meio social, mas que vai em roupa simples, para não ferir a pobreza alheia, em companhia da filha adolescente, entregar roupas e alimentos necessários para que essa família possa continuar vivendo com dignidade enquanto a adversidade durar. A citação da presença da filha nas visitas ressalta a importância dela conhecer uma realidade diferente da que vive, os benefícios que pode doar, os que têm mais, os que devem ser tratadas, todas as pessoas com dignidade, com respeito, não importando as diferenças sociais, financeiras, educacionais e religiosas. Então, essa mãe, ela está ensinando pelo exemplo como a beneficência deve ser praticada, porque além da consideração do respeito, que todo ser humano tem direito de receber, né, tem direito de receber porque todos somos criados por um Pai perfeito em sabedoria, amor e justiça. Por isso, esse texto de Kardec é oportuno para nós nesse momento difícil, nesse momento grave de pandemia. A falta de recursos materiais causam infortúnios sociais e morais que poderiam ser abrandados ou resolvidos se houvesse mais solidariedade e um relacionamento de maior amizade entre os vizinhos, parentes, conhecidos, colegas de trabalho e um maior interesse em auxiliar o outro. Então, esse momento é um momento de ajudar, de erguer e ajudar, auxiliar uns aos outros, pelo prazer de fazer o bem, de forma espontânea, fraterna, fazendo o outro sentir-se merecedor do auxílio. É seguir o ensino de Jesus, que manda fazer o bem sem ostentação. Como diz o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós temos uma situação agravada, né? Uma situação de urgência provocada pelo coronavírus. A crise na saúde causada pelo Covid-19 tem levado muitas nações a tomarem medidas drásticas e muitas vezes necessárias para conter o avanço do vírus, né? Há algum tempo atrás, agora está até diminuindo um pouco esse problema, né, do avanço do vírus, mas a medida de paralisação da maior parte das atividades econômicas, aquele chamado lockdown, com a recomendação de que as pessoas fiquem em casa, é uma das medidas que foram implementadas por muitos países para não haver a contaminação em massa e em curto espaço. Os casos graves sobrecarregam o sistema de saúde, que tem capacidade de atendimento limitada. Então, analisando assim o aumento da miséria versus o coronavírus, nós percebemos que, por conta da paralisação de grande parte das atividades econômicas, muitas pessoas estão em situação de vulnerabilidade social. Já estão sentindo os efeitos colaterais em suas vidas. Nas periferias do Brasil, sobretudo, né, nas regiões mais pobres, a situação é extremamente preocupante. A maior parte das pessoas vivem da economia informal, com dinheiro que recebe no dia a dia, são diaristas, comerciantes pequenos e pequenos agricultores, artesãos, marceneiros, motoristas de aplicativo, entre outras profissões que de uma hora para outra perderam imediatamente as suas rendas. Então essas pessoas, muitas delas passaram da condição de pobreza para a miséria extrema em poucos dias. E percebe-se que até a volta da fome, né? Por isso tem algumas instituições que atendem as pessoas em situação de vulnerabilidade social em vários estados do Brasil, tem contato direto com o que está acontecendo na realidade dessas periferias. Nesse cenário, infelizmente, já existem muitas pessoas sem ter dinheiro e sem ter o que comer por conta da crise que estamos enfrentando. E visando auxiliar as pessoas e famílias que se encontram em situação emergencial, pedem ajuda para levarmos alimentos, produtos de necessidade básicas a essas pessoas, assim como ocorre com as casas espíritas, que também solicitam ajuda para ajudar. Outra preocupação é com as pessoas sem teto, moradores de rua, nesses dias de frio. Este mês tivemos vários moradores de rua que desencarnaram sob um frio intenso. São infortúnios ocultos, mas que ouvimos até nos noticiários. Aliás, existe para essa semana mesmo, né, alertas de frio extremo nas regiões sul do país, com temperaturas que podem ser
extremas, né? Ou seja, a onda de frio pode ser a pior de todo esse inverno, com possibilidade de geada até mesmo na região metropolitana. Tanto assim que isso a partir de amanhã, né? Hoje até foi um dia até de sol, mas amanhã diz que vai esfriar bastante. Inclusive, por causa dessa queda brusca das temperaturas que está prevista nos próximos dias, a Prefeitura de São Paulo anunciou uma operação de emergência com 5 tendas de acolhimento espalhadas pela cidade para atender a população em situação de rua. A previsão é de fornecer 5.000 pratos de sopa por noite e distribuir 3,2 toneladas de agasalhos, cobertores, oferecidos, né, numa parceria com a Cruz Vermelha. Essas tendas também terão atendimento médico e ônibus disponíveis para quem quiser pernoitar nos centros de acolhida. Então, nós não podemos esquecer do lema, né? Fora da caridade não há salvação. Eu citei que aqui, em Instruções do Espírito, fala bastante da caridade, né? E a gente sabe que é o lema da doutrina espírita, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Então, lembremos-nos que Jesus afirmou: os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Mas, ao observarmos tantos infortúnios, nos questionamos. Mesmo nós, assim, nos questionamos: onde está o amor? Onde está a caridade? Onde está a solidariedade? Então, nos lembramos da narrativa de Lucas, no capítulo 10. Viu, sentiu compaixão e cuidou dele. Né? Então, enquanto a gente não tiver essa compaixão, e a gente não observar isso que ocorre, não dar atenção a isso, a gente vai perceber que nós não estamos fazendo praticamente nada, né? Então, Joana de Angelis traz uma mensagem que eu acho oportuna, é uma mensagem sobre esse tema no livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Ela diz assim: todos os seres são de essência divina, porque procedentes do psiquismo criador que estabelece o processo de evolução mediante as experiências infinitas do progresso incessante, torna-se imperiosa a necessidade de desenvolvermos sentimentos que se aprimorem, saindo do egoísmo, orgulho e avareza. É um desafio para todos nós, mas rico de oportunidades iluminativas e engrandecedoras. A visão da psicologia profunda em torno do ser humano é enriquecida de esperança em favor do seu engrandecimento ético, assim como intelectual, buscando sabedoria para superar limites e fronteiras físicas. Ainda temos o ego em predomínio, mas aos poucos podemos ceder espaço ao self, que se encarrega de conduzir os nossos pensamentos, ideais e esperanças para alcançar a meta que está destinada. O Cristo histórico cede espaço ao Jesus homem, mergulhado entre os caprichos, manteve-se numa neutralidade total, apesar de tomado de profunda compaixão por aqueles que não o entendiam. Jesus, que se tornava companheiro do infortúnio por conhecer a sua origem, e oferecia recursos terapêuticos para as mazelas morais e espirituais daqueles que a padeciam, né? Então, todo o seu ministério é de esperança, de amor, de compaixão e de auxílio, movimentado pela ação do bem, único recurso para minimizar ou anular as ocorrências dos infortúnios ocultos. E nas calamidades físicas, morais, políticas, econômicas, os infortúnios de qualquer expressão. E Jesus, né, se utilizava da caridade misericordiosa, entendendo a angústia e a aflição, procurando remediar, quando não devesse eliminá-la, porque da mesma poderia resultar abençoados frutos para o porvir de cada um. Quantos desastres ocultos, quantos desalinhos que não chegam a ser conhecidos, porém foram identificados pela sua superior qualidade espiritual. Silenciosa ou verbalmente, ele contribuía para que tudo se resolvesse, sem impedir que o paciente ou a vítima
oferecesse a sua contribuição de esforço e sacrifício, a fim de crescer e aprender a construir o bem em si mesmo, sem permitir elogios, gratidões ou aplausos, que sempre desconsiderou. Ele dizia, abstente de falar disto a quem quer que seja. A caridade ilumina, contribui para a renovação incessante, sem ser semelhante à luz que dilui trevas, né? Por ser semelhante à luz que dilui trevas, sem alarde nem violência. Então, a ausência de ostentação em todo o seu ministério é a demonstração de sua humildade e da sua humanidade, direcionada para Deus, todos os feitos, todos os resultados felizes dos empreendimentos realizados. Ninguém pode se escusar de atender os infortunados ou aos infortúnios ocultos, conforme ele fez. Quem não tem um sentimento de compaixão ou de misericórdia em relação a outro, que foi colhido pelos vendavais da amargura, da desesperação, ou tombou nas malhas da loucura, do abandono ou da solidão? Então, é uma pergunta assim que a gente vai ver, né? Hoje a gente ainda vê na televisão, está lá distante no mundo, tantos problemas, flagelos e mais flagelos, aquelas guerras intermináveis, né? E aquelas pessoas sofrendo cada vez mais. E aí do nosso lado também, nós temos, né? Aqui no país também nós temos esses infortúnios ocultos. Então, noite e dia e a noite, ricos de promessas e realizações, quem pode se considerar humano que é órfão de ar, de luz, de esperança, de bondade, em um mundo rico de belezas e de oportunidades enriquecedoras? Os infortúnios ocultos encontram-se em todos os seres humanos, diz Joana de Ângeles, sem qualquer exceção. Simulados, escondidos, ignorados, eles são as presenças apelos da vida para o crescimento interior, ao esforço para alcançar os patamares da paz e da alegria perfeita. Sem o seu concurso, todos se contentariam com as paisagens menos belas da névoa carnal, não aspirando à ascensão nem à imortalidade. Então, a humanidade de Jesus está muito bem delineada na parábola do bom samaritano, exemplo máximo de solidariedade, de elevação de sentimentos e de caridade, como ele próprio fazia. Por isso, não é importante alguém apenas confessar-se crente em Jesus, ou não, mas imitá-lo, em razão do que ele inspira do sentido e significado da sua existência na Terra, da sua passagem entre as criaturas, quando do seu apostolado de amor. Então, nesse contexto, ele deixa de ser o símbolo de Jesus, distante, irreal e complacente, para tornar-se o dinâmico Jesus homem, todos os momentos do caminho dos homens, instruindo-os, renovando-os, soerguendo-os e aguardando-os pacientemente. O homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos, sentir os exemplos que ressumam da sua história, que estão suscitados nos seus seguidores, que procuram fazer de acordo com o que ele realizava, né, na direção do alvo essencial, que é a libertação das paixões constritoras que remanescem, né, do egoísmo, do egotismo de natureza animal, transformando em realidade espiritual. Essa mensagem de Joana de Ângeles é para a gente refletir, analisar, ler várias vezes e refletir sobre isso, né? Então, queridos irmãos, almas afins do Núcleo de Estudos Espíritos Irmã Mileide, são reflexões necessárias. Hoje, podemos curar doenças que até bem pouco eram terrivelmente mortais. E já estamos no caminho de vencermos também o coronavírus. Das pranchetas dos cientistas e laboratórios brotam coisas maravilhosas. Os laboratórios que fazem inveja até a filmes de ficção científica, surgem robôs capazes de executar todo tipo de serviço, mas ao olharmos em volta, vemos e damos de cara, né, com os terríveis subprodutos desse desenvolvimento. Miséria, violência, fome, medo, gerando infortúnios ocultos,
funestos, sinistros, como nós falamos no início, né? Então a humanidade vive agora uma espécie de dor do crescimento. Nesse momento de pandemia e de tanta busca pela cura do corpo biológico e expectativas otimistas, né, para a saúde, com as vacinas que estão chegando e todos já estão sendo vacinados, né? É momento grave. Por isso vemos a importância da família, de um cuidar do outro, de respeitar, de ser exemplo. É momento de reflexão, onde vemos tantas famílias sofrendo pela separação dos entes queridos, vítimas do Covid-19. Então, vibremos por eles, oremos por eles e pensemos neles do ponto de vista da imortalidade e do progresso. E em favor deles, façamos nossa reverência àqueles que partiram na direção da vida maior. Mas vamos converter essa saudade e pesar em esperança e serviço ao próximo. Viveremos também pelos que estão desesperados pela perda de empregos e recursos financeiros. Então é momento de paciência, de serenidade, de confiança em Deus, nosso Pai, para que a solidariedade, base da caridade, nos mantenha unidos no propósito de Jesus, de servir com Jesus. Por isso, como nós falamos muito em caridade, nós vamos encerrar, né, lembrando uma mensagem de Irene de Souza Pinto, que ela fala sobre isso. E ela diz assim para todos nós: Deus te abençoe o gesto de carinho, a alma da caridade branda e pura, pela migalha de ventura aos tristes do caminho. Deus te abençoe a refeição sem nome que trazes cada dia, aos cansados viajores da agonia que esmorece de fome. Deus te abençoe a roupa restaurada com que vestes contente, a penosa nudez de tanta gente que vagueia na estrada. Deus te abençoe a bolsa da esperança que abres a sós sem que ninguém te espreite para a gota do leite destinada à criança. Deus te abençoe o pano do lençol com que envolves em doce cobertura os cansados viajores da amargura que vivem à distância do sol. Deus te abençoe a fala humilde e santa com que aplacas a ira do escárnio, da calúnia, da mentira, na frase que perdoa e que levanta. Caridade, que o teu nome ressoe pleno de amor profundo. E por tudo que fazes neste mundo, Deus te guarde e te abençoe. Então, que Deus nos abençoe também esse nosso propósito de renovação através do estudo, mas, sobretudo, pela prática do Evangelho de Jesus. Então, que possamos, todos nós, agradecer a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, por essa oportunidade que temos de podermos endereçar os nossos passos no caminho que Jesus nos aponta como um caminho de renovação, marcado pela simplicidade e pela humildade. Então, com Jesus, nós vamos encerrar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, de todas as perturbações, porque vosso é o poder e a glória para todos sempre, e que assim seja. Uma boa noite a todos e um abraço fraternal a todos. Que assim seja.